Bem-vindos. É com um grande prazer que estou aqui para anunciar um minicurso intitulado Aprendizagem de Conceitos Aditivos com Suporte Educacional Digital, Ilha das Operações, né? Que será ministrado por Nazara, Raíssa, Jusileide e a Iris e o Francisco, né? Professores aqui que estão aqui para divulgar o trabalho deles, né? De certa forma. Bom, pessoal, isso é com vocês, né? Sejam bem-vindos e bom proveito. Obrigada, Joel. Obrigada. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos ao mini curso. Gente, eu vou só adiantar um pouquinho aqui, vou pedir desculpas já desde já, porque eu tô um pouquinho resfriada e meu nenenzinho de 1 ano e 1 mês também, então vai ter alguns momentos que eu vou precisar me ausentar, fechar a câmera rapidinho, mas eu vou sempre estar abrindo, às vezes vocês podem ver ele aqui no meu colo, é assim a nossa dinâmica aqui, tá? Nessa pandemia. A Jusileide, o professor Aires e a Raíssa conhecem um pouquinho e alguns colegas meus que estão aqui também, mas está dando certo. Me chamo Nássara, sou aluna do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática do IFCE e também sou professora da rede municipal de Maranguape. Atualmente sou professora de educação infantil, ministro os componentes curriculares de ciências e matemática. É um grande prazer estar aqui fazendo parte dessa equipe e ajudando vocês. E espero também, nesse momento, estar aprendendo muito com a experiência de cada um. Boa tarde. Raíssa. Boa tarde, gente. Eu sou a Raíssa, sou aluna do curso de doutorado em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, orientada do professor Aires e da Jussi. Também sou professora da rede pública de Fortaleza, professora do 5º ano do ensino fundamental e também ensino os componentes que a Nássara ensina, né? Ciências e matemática. E eu estou, assim, com as expectativas altíssimas dessa oficina e eu espero que a gente aprenda juntos nessa tarde. Boa tarde, gente. Eu sou a professora Jusileide, mas me chamem de Jussi, por favor, tá? Sou professora de matemática, estou vinculada aqui à Faculdade de Educação, no Departamento de Teoria e Prática do Ensino. Também sou professora do programa de pós-graduação lá do IFCE, né? Oriento aí a Nássara. O Ilha das Operações é um recurso que eu tenho um carinho muito especial por ele, assim. Essa é a segunda versão dele, a gente vai conversar mais à frente, não vou dar muito spoiler, mas ele foi feito assim depois de muitos anos assim de alguns estudos que nós fizemos, né, Aires? E que fez com que o William nascesse, né? Então, acho que vocês vão conhecer um pouquinho aí desses estudos, dessas teorias que vão embasar o William. Aires. É isso aí, obrigado. Boa tarde, gente. Eu sou o professor Aires, sou professor da UFC, trabalho na UFC Virtual, né, no curso de graduação em Sistemas e Mídias Digitais. Sou um dos coordenadores, né, junto com a Jusileide e professora Raquel, professora Fátima e professora Márcia, do grupo de pesquisa Proativa, a gente vai apresentar um pouquinho mais daqui a pouco, né, e atuo em 2 programas de pós-graduação, o programa de pós-graduação em Educação Brasileira, da Faculdade de Educação, mestrado e doutorado, né, do qual a Raíssa é minha orientanda, né, junto com a Jussi co-orientadora, e também um programa de pós-graduação em tecnologia educacional, um programa novo, está no 2º ano, né, e o mestrado é um mestrado profissional, tá? E é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando, né, o fruto desse projeto de pesquisa, que a gente vai falar um pouquinho mais, né, e ver também um pouquinho do feedback de vocês sobre o Ilha das Operações. Então, querem que eu compartilhe agora os slides? Sim, professor, só justifica a ausência do Yuri, né? Ele não pôde estar, desculpa. Também é um dos palestrantes, não pôde estar presente por conta do horário, mas ele é pedagogo, formado pela UFC, foi orientando da JUS também e fez parte da construção do Ilha, né? Com certeza, boa parte das ideias, né? Isso, o Yuri foi uma pessoa criativa que pensou aí na história
que está por trás desse jogo. Então, é um espetáculo, mas que bom que vai ser gravado, que ele vai poder assistir depois com calma, né, os feedbacks que vocês vão trazer. Bom, então vou pedir permissão a vocês para compartilhar minha tela, tá? E aí peço que a gente vai passando os slides, mas se tiver alguma pergunta, algum comentário, vocês avisem para eu poder interromper, tá? Eu posso ficar administrando aqui o chat, Aires, que caso apareça alguma coisa, eu vou já avisando, tá bom? Uhum. Estão visualizando já? Sim, professor. Tá, então o nome do nosso minicurso... O Joel já está perguntando se ele pode perguntar. Você já quer fazer a pergunta, Joel? Pode perguntar. Aqui não tem ouvinte, não. Aqui só tem participante, né, não, Aires? Isso. Viu? Todos podem... Agora não, tá certo. Todos podem perguntar. Desculpa, Aires, pode continuar. Pronto, então esse é o título do minicurso, como já foi dito, né, pelo Jael, Aprendizagem de Conceitos Aditivos, com suporte do recurso educacional digital Ilha das Operações, né? Os nossos ministrantes, né, já nos apresentamos, tá? Esse aqui é o nosso roteiro, né, que a gente elaborou. Os tempos são tempos aproximados. Acho que a Nássera, tu quer falar sobre o roteiro? Rapidamente, só mesmo para orientar o pessoal, né? Assim, esse tempo que a gente colocou é para termos uma base, para ser o mais organizado possível. Peço desculpa aqui pela gritaria, tá, gente? O corredor aqui do prédio. Acontece, os vizinhos às vezes falam mais alto. E aí já teve, né, a apresentação da equipe, né? Vamos falar um pouquinho também sobre o Proactive Mid, o que é o Proactive Mid, sobre a teoria dos campos conceituais e os elementos de gamificação, sobre o RED e a plataforma RED, a exploração do RED, que vocês também vão estar explorando um pouquinho o RED Ilha das Operações, e depois da exploração desse RED, vocês vão preencher um formulário rapidamente sobre as suas impressões, né, as impressões iniciais desse RED. Vamos ter um intervalozinho para beber uma água e ir ao banheiro, tá bom? E o planejamento, que é a parte prática do nosso mini curso que vocês vão realizar, e, por fim, a discussão desses planejamentos criados. Qualquer dúvida, gente, é só perguntar. Aqui somos nós, né? Já nos apresentamos, né? Todos produzidos, lindos e maravilhosos. Isso, né? Mais lindos ao vivo do que remoto, viu? Bom, então, como eu falei antes, nós somos parte de um grupo de pesquisa chamado Proativa, né? E a gente queria apresentar um pouquinho do histórico desse grupo, como é que ele surgiu, né? E nossa relação, inclusive, muito forte com a matemática, né? Então, esse grupo iniciou a origem dele, né? O embrião dele veio de um projeto do CNPq, tá? Chamado Projeto Ativa. Em parte, né? Isso se relaciona também com o nome do nosso grupo, como ficou, né? E que era um projeto que visava desenvolver recursos para trabalhar com álgebra, né? Recursos digitais para trabalhar com álgebra. Dentro desse projeto, a gente desenvolveu uma página. Essa página ainda está no ar nesse endereço aqui. Então, se vocês quiserem acessar, tem algumas atividades, né? Tem a equipe que desenvolveu, fala um pouquinho do que é a álgebra. E nós desenvolvemos dois recursos, na época nós chamávamos objetos de aprendizagem, né? Que eram programados em Java, eram Java Applets, né? E que ambos trabalhavam com conceitos de álgebra como equação, inequação, incógnita, né? Igualdade, em contextos de resolução de problemas, né? Um deles envolvendo balança e o outro envolvendo um jogo de cartas, tá? Os programas eles ainda estão no ar, mas infelizmente a gente não consegue mais rodar eles nos navegadores por questões de segurança, né? Os navegadores desabilitaram a funcionalidade de Java Applet, né? Então
eles servem apenas como memória histórica, mas infelizmente não estão mais disponíveis. Embora a gente vai mostrar um pouquinho o balanço interativo, nós conseguimos, né, agora esse ano, criar uma nova versão, tá? Com uma outra interface e desenvolvida também em HTML, né, que permite que seja utilizado, tá? Bom, em 2003, na época desse projeto, eu era professor da Faculdade de Educação, né? E em 2003, eu comecei a colaborar, né, com o professor Mauro Pequeno na UFC Virtual, tá? Ainda, né, como um projeto, ele não era uma unidade acadêmica, e houve um edital do MEC para desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Era um projeto chamado RIVED, Fábrica Virtual, na qual as universidades que fossem selecionadas, né, elas eram contratadas para a produção de recursos. Nós, né, fomos uma das universidades, né? Ele era um projeto que originalmente ia ter a duração de 1 ano, tá? Mas alguns grupos, o nosso, felizmente, foi um deles, né? Tivemos sucesso assim e conseguimos, né, renovações, tá? Então, o projeto de 1 ano passou para uma duração de 4 anos, e nós desenvolvemos em torno de 15 materiais, né? Eram materiais principalmente de matemática e ciências, né? Física, química, biologia, com foco principalmente no ensino médio, embora a gente também tenha desenvolvido alguns materiais para o ensino fundamental, tá? Infelizmente também esse projeto, o projeto foi descontinuado. Esse site, né, que eu estou mostrando aqui também não está mais no ar, e a maior parte desses recursos eram feitos em Flash, e que hoje você não consegue mais rodá-lo também no navegador, mas existe, né, alguns programas, como o Flash Projector, que permitem que você execute esses materiais offline, tá? Então, depois, até se alguém tiver interesse, quiser conhecer, né, a gente pode comentar. E foi justamente esse projeto, então, né, na época, nosso grupo cresceu, né, de um pequeno grupo de pesquisa, para de repente ter um grupo com 20 pessoas, mais ou menos. Acho que a Jusce começou a frequentar né, mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, né, Jusce? Estava quase no final do projeto, eu cheguei no final de 2007, começo de 2008. Né? E aí, então, durante a vigência desse projeto, né, final de 2003, começo de 2004, a gente decidiu que precisava realmente institucionalizar, né, um grupo de pesquisa, e aí criamos o Proativa, tá? Que mantivemos o nome Proativa, mas a ideia de ser um grupo de pesquisa e produção de ambientes interativos e objetos de aprendizagem, né? E o nosso foco não é somente a produção de recursos educacionais digitais, né, de materiais digitais, mas também a formação de professores, né? Esse curso que nós estamos dando aqui, essa oficina, atende a uma dessas vertentes, né? E também o desenvolvimento de projetos, que a gente chama de projetos colaborativos, porque são projetos desenvolvidos em parceria com escolas, né, com outras instituições, né, projetos de intercâmbio, tá? Então, a gente também sempre está realizando isso. Então, nosso foco não é somente um grupo de produção ou de pesquisa pura, né, em laboratório, tá? Mas a nossa pesquisa ela é principalmente feita, né, no chão da escola, em contato com os professores, com os alunos, né, assim que a gente trabalha, tá? E aí, assim, se eu for enumerar aqui os projetos, os trabalhos que a gente já fez, a gente ia passar aqui a tarde toda, não é o nosso foco, mas eu queria falar um pouquinho também da nossa equipe, né? A gente tem hoje um grupo de aproximadamente 30 pessoas, né? Que são estudantes de graduação, né? Estudantes de mestrado, doutorado, né? De diferentes cursos, licenciatura, sistemas e mídias digitais, educação brasileira, tá? Então, são de vários programas, né? Que participam, sempre em parceria, sempre orientados, né? Por um dos professores coordenadores. E atualmente, né, como todos nós estamos em regime de reuniões remotas. Nós nos reunimos sempre às sextas-feiras. Esse aí é um print aí de uma das nossas reuniões, né, para vocês verem que a gente, né, interage realmente, né, tá?
E aí, um desses projetos, né, que é o projeto que eu diria que deu origem aos materiais do qual o nosso curso vai tratar, né, é o projeto MID, tá? Ou Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos Educacionais Digitais para conteúdos de língua portuguesa e matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse projeto ele teve uma vigência, né, ele teve um financiamento do Ministério da Educação durante o período de 2018 a 2021. Né, nós encerramos o financiamento desse projeto, né, agora no mês de junho, tá? E durante esse período nós produzimos 30 recursos educacionais digitais, 15 de língua portuguesa, 15 de matemática. Então aqui tem duas imagens, né, de dois materiais, tá? Língua portuguesa tem uma série chamada Turma da Mila, uma série que eu gosto muito, né, que são um grupo de crianças, né, então que eles têm uma série de situações que eles trabalham elementos da língua portuguesa, e temos vários recursos de matemática, né, dos quais a série Ilha das Operações, acho que a Jus falou antes, né, Jus? Que são 3 recursos que trabalham, como o nome diz, né, com as operações aritméticas, tá? Então, embora o projeto de financiamento tenha terminado, a gente está ainda, eu diria assim, no escopo do projeto do ponto de vista da pesquisa, da divulgação, do trabalho, né, com as escolas, tá? É o que a gente está nesse momento, nessa fase, né? Aguardando um retorno, né, das escolas, né, para uma situação mais próxima da normalidade, justamente para a gente desenvolver outras pesquisas, tá certo? Então, onde é que a gente pode encontrar esses materiais, né? Esses 15 materiais que foram desenvolvidos, tá? Vou dar 2 endereços para vocês. O primeiro deles é a plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais, né, que está nesse endereço aqui. Acho que mais à frente, quando a gente for mostrar o Ilha das Operações, a gente pode abrir a plataforma e mostrar como fazer para localizar os recursos, né? Tá certo? Então, aqui você tem vários, não tem só os nossos heads, claro, né? Tem materiais em formato de vídeo, animações, né? Produzir alguns de uso livre, produzido por outras instituições, né? Ou por organizações sem fins lucrativos, tá? Então, vocês podem procurar muitos desses materiais nessa plataforma, né? E nós temos também um repositório nosso, desenvolvido pelo Proativa, chamado Atena, tá? Em que os nossos heads do projeto MID estão lá, além de outros materiais também em formato livre, nas áreas de língua portuguesa e matemática, né? Para o ensino fundamental, do primeiro ao 9º ano. Tá? Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Atena, pode visitar esse endereço, né? Ou já fazendo aqui a propaganda, na quinta-feira pela manhã, nós vamos ofertar, a equipe do Atena, né? Vai ofertar uma oficina justamente sobre esse repositório, mostrando as funcionalidades, né? Os recursos que podem ser encontrados lá. Então, quem tiver interesse pode visitar, né? Pode participar do minicurso, ou, se quiser, pode visitar o repositório aí no endereço e localizar os materiais, tá? Dentro do projeto MID, nós desenvolvemos também um curso de formação para o Ministério da Educação. Então, esse curso está disponível no ambiente do MEC, que é o ambiente virtual, né, o AVA MEC, tá? Ele é um curso livre e autoinstrucional. Então, qualquer um de vocês que tiver interesse pode acessar no endereço, fazer sua matrícula, cursar todo o curso e, ao final, recebe um certificado. Da última vez, né, que eu acessei o curso, ele tinha 60.000 cursistas, sendo que 56.000, né, tinham concluído o curso com sucesso e recebido certificado, tá? Então, quem sabe vocês não serão um desses próximos aí, pode ser que já tenha até aumentado, né? Então, quem tiver interesse é só encontrar. E aí, só um registro, esse projeto MID, nós tivemos a parceria do Laboratório de Mídias Educacionais da UFC também. Então, eles foram um parceiro importante
na produção, né, no design, programação, né, ilustração dos nossos heads. Tá? Surgiu alguma pergunta, viu? E Por aí... enquanto está todo mundo caladinho, né? Muito bem, sem dúvida. Mas eu estou vendo aí a foto, uma imagem da segunda versão da balança, acho que vale até a pena comentar. Pronto, né? Então, dentro da matemática, tá? Os nossos heads, eles contemplam situações, problemas, tá? Envolvendo, principalmente, né? Operações aritméticas, como que a gente vai abordar aqui no mini curso, né? Conceitos algébricos, tá? Acho que quando é que a apresentação do trabalho é quinta-feira, Jússi? A gente pode aproveitar e também já dar um spoiler. Nós estamos concorrendo na sessão demonstração com 2 heads, um de língua portuguesa e outro de matemática. O de matemática se chama Chocomática Inauguração. Ele é um recurso para trabalhar álgebra nos anos iniciais, early álgebra, e ele tem um diferencial, ele trabalha de forma colaborativa, as crianças precisam trabalhar juntas para conseguir atender ao objetivo, no sentido de que a gente desenvolve não apenas as habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular, mas também as competências. Eu não lembro agora o nome do jogo de língua portuguesa. Tu lembras, Aires? Eu sei que ele é da turma da Mila, mas eu não sei qual é especificamente o mas é na mesma sessão, é na quinta-feira, de 10 às 11h30. Não é por nada, mas nós temos 3 recursos do Proativa que vão ser apresentados, e eu acho que vale a pena vocês assistirem. Vale a pena. Vocês vão perder se não assistirem. É mesmo. E sobre o Chocomática, a gente pode dizer que aprender álgebra nunca foi tão delicioso, né? Ai, uma delícia, gente. Olha, ontem eu terminei os slides, viu? E assim, ficou cheio de chocolate. Senhor. Bom, uma outra área que a gente trabalha também, né, com conhecimento estatístico, né, o Divertix é um desses exemplos, né, em que você uma revista chamada Divertix e que, sem dar muito spoiler, né, tem uma invasão, tem um vilão que invade a sede da revista e bagunça toda a edição. E você tem que, então, né, o jogador tem que consertar isso, e para isso ele vai trabalhar com situações envolvendo gráficos, interpretação de gráficos, né, conceitos que envolvem estatística também. Além disso... Uma pergunta que o Joel está fazendo, tá? Se esse recurso, acho que ele está se referindo ao recurso da balança, tá? Foi baseado no design do jogo Aladdin e no livro de Malba Tarran. Isso, pronto, olha, foi até bom, já ia esquecendo de falar, né? Então, imagem do reino de Algebra, né, o desafio da balança, ele é uma versão atualizada do balança interativa. As atividades são semelhantes, né, trabalham com comparação, com situações de igualdade, desigualdade, descobertas de incógnitas, né, de valores desconhecidos, usando a balança de 2 pratos, mas no contexto de um reino árabe, né, do qual o seu vizir, né, quer distribuir presentes para os seus súditos, e aí ele é um rei muito justo, então ele não quer distribuir nada que os seus súditos não mereçam, entendeu? Então tem várias, ele ao mesmo tempo que ele tem um aspecto divertido, né, ilustrado, rico, interessante, né, para as crianças, ele traz toda essa lógica, né, de situações algébricas também. Tá? E assim, para esclarecer, embora ele não traga a história lá do Malba Tarran, ele sim, de certo modo, acho que o Malba Tarran nos inspirou, porque eu lembro da gente ter comentado durante as reuniões do Proativo, durante as reuniões do MID, gente, as reuniões eram maravilhosas, né, para a gente conseguir criar e pensar em histórias que pudessem contextualizar e trazer esses conceitos matemáticos, não necessariamente para uma situação real, mas que poderia ser uma situação fantasiosa, mas que fizesse sentido, né? Então, sim, de certo modo, o Malba Tarran nos inspirou também. Com certeza, né? Bom, além disso, a gente tem heads que trabalham com questões de padrões figurais e numéricos, né? Acho que o Chocomática se enquadra nisso, né? Padrões numéricos, né? Figurais também, né? Figurais e construção, né, de fatos básicos da adição, ele também trabalha com essa ideia. Né? E desenvolvimento de sequências, né?
Pronto. Só... E também reconhecimento de figuras geométricas, né? Que é o meu álbum geométrico, né? Tem um dos heads, né? Em que você vai reconhecer triângulo, né? Quadrado, né? E também como é o da viagem espacial, Júcio, que eu... O Planeta Fractix? Não, tem o Planeta Fractix, mas o outro, que é Brincando com as formas. Brincando com as formas, né? Que é com muito geometria legal, espacial. Planeta Tetrix. Né? Pronto, Esse? tá? Então, gente, é só um breve resumo aí, né, dos nossos heads. A gente aqui no minicurso vai focar somente em um deles, tá? Que é o que a gente vai passar a apresentar daqui a pouco, tá? A nossa proposta de trabalho do projeto, e que aí está diretamente relacionado ao que a gente vai falar mais hoje, é essa relação, né, entre pesquisas empíricas, ou seja, o que é que a literatura já tem nos mostrado sobre a aprendizagem desses conceitos, né, de alguns desses conceitos matemáticos, tá? Então, o nosso desenvolvimento de rede, ele não é feito assim, simplesmente de maneira intuitiva, né, ou simplesmente espelhando livro didático ou espelhando o currículo, embora, né, o currículo, principalmente a BNCC, né, eu diria assim, é a nossa base mesmo, né, é o que guia a escolha de conteúdos, a escolha, né, de certas habilidades que vão ser trabalhadas nos REDs, mas ela é iluminada, ela é inspirada por essas pesquisas, né, e que, na verdade, após o desenvolvimento, né, a gente realiza novas pesquisas justamente para consolidar esse trabalho, né. E como elementos teóricos para o que nós vamos discutir agora, né, nesse nosso mini curso, a gente tem a TCC, que não é trabalho de conclusão de curso, e sim teoria dos campos conceituais, né, e gamificação. Então, são 2 elementos que a gente vai trazer e vai discutir a partir de agora, né? Tá? Ares, a gente tem uma pergunta muito legal antes de a gente entrar em TCC, que é do Joel de novo. Adorei, porque o Joel está trazendo umas perguntas super instigantes, tá? Tem outra pergunta. Quando se fala em funções, uma interpretação é a proporção com números inteiros e irracionais. Através do recurso da balança, é possível construir essa filosofia, essa ideia filosófica e mostrar as variáveis envolvidas aos discentes? Eu digo que sim, tá? Nós temos dentro do recurso, não é o nosso objetivo aqui, a gente inscreveu esse da balança para outro evento, por CEBI, tomara que seja aceito. Isso. Né? Mas esse recurso da balança, se der tempo, a gente pode até entrar para mostrar depois, né, Aires? Ele não faz só a analogia da manipulação dos pesos, mas ele também tem a manipulação simbólica das representações das incógnitas, né? Com uma ideia de igualdade e desigualdade. Como a gente fez pensando para o quarto ano, no quarto ano, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz essa questão de, lá no terceiro ano, de começar a trabalhar as noções de igualdade e desigualdade, para que no quarto ano as crianças comecem a trabalhar com valor desconhecido. E aí, no quinto ano, a gente explora, né, de forma mais aprofundada essa compreensão. Então, eu diria que sim, talvez não na forma como a gente espera lá para o sexto e sétimo ano, embora a primeira versão da balança, que eu acho que o Ares pode complementar melhor a minha fala, ele tinha alguns níveis mais complexos, que atenderia muito bem ao sexto e sétimo ano, mas que para essa versão do balança, a gente resolveu retirar. Eu acho que você poderia complementar, Ares. Não sei se você quer. Eu acho que assim, é porque na primeira versão eram 10 níveis, né? Em que os últimos 5 níveis se trabalhava somente com a manipulação simbólica dos símbolos matemáticos mesmo, letras, né, e símbolos matemáticos, né? Tá? Justamente porque ele era focado nos anos finais do ensino fundamental, não era focado nos anos iniciais. Então, tinha os primeiros níveis com a balança, que eram níveis mais conceituais, né? E no final, em que realmente a gente esperava que o aluno fosse consolidar suas estratégias, sua compreensão, tá? Quando a gente decidiu fazer essa nova versão, como o foco do nosso projeto são os anos iniciais,
Então, não fazia muito sentido se trabalhar no RED somente com a questão simbólica, né, da matemática, né? Então, daí, realmente, embora ele ainda exista, tem uma das funcionalidades lá no histórico, que você pode ver as equações e inequações, tá? Mas ele não é o foco principal, né? Teve essa questão mesmo. Mas isso, até um professor de sexto, sétimo ano pode começar trabalhando, né, com o desafio da balança e depois, por exemplo, passar a trabalhar com outras atividades, né? Também isso é possível. Tá? Eu diria que ele tem um potencial também, gente. Acho que vale a pena. Eu sei que a gente está falando de outro recurso, mas acho que aqui a gente está com um grupo de professores. Eu acho que isso é importante. Esse recurso da balança, ele tem um histórico. E esse histórico ele não serve só para o professor, ele serve para o aluno. O aluno pode fazer registros, né? Então, à medida que ele vai compreendendo essas manipulações, né, simbólicas ou essas manipulações do peso e conseguindo relacionar com as manipulações simbólicas, ele pode fazer registros de conclusões que ele teve, que depois o professor pode dar uma olhada e servir como feedback, né? Entendo também que a gente pode fazer uma segunda versão posteriormente, quem sabe a gente consegue aí um novo financiamento, né? Algum estado ou mesmo o MEC volta a se interessar no desenvolvimento desses recursos e a gente teria um ótimo recurso, né? Já bem encaminhado para trabalhar aí no sexto, sétimo e oitavo ano. Não tenho dúvidas disso. Não sei se o Ares quer acrescentar algo. Não, acho que não. Acho que a gente pode seguir, né? Joel, se a gente não tiver respondido a sua pergunta, você pode, inclusive, ligar seu microfone e interagir conosco. Eu estou vendo que ele levantou a mão novamente. Pode falar. Desculpa aí eu atrapalhar um pouco vocês. Né? Porque, assim, eu gostei muito do recurso, estou gostando do minicurso, né? E a gente pega alguns alunos do ensino superior que vêm e não tem essa ideia básica de função, né? E às vezes chega, por exemplo, não entende nem como foi que a função foi construída, com o seu aspecto histórico, por exemplo, né? Que saiu de tal ponto, foi estudando assim, assim, assim. Inicialmente você trabalhava com números inteiros, depois passou a trabalhar com números racionais, aí veio a construção da ideia de variáveis e tudo mais, né? E a gente tem atualmente esse problema de como os alunos chegam no ensino superior e ainda chegam com essa dificuldade, né? E eu vejo esse recurso como uma possibilidade pelo menos eu estou vendo dessa forma, a possibilidade de você melhorar essa perspectiva, né? Então, assim, eu estou achando muito divertido. Só a título de esclarecimento, né? Agora eu estou entendendo talvez até melhor a sua pergunta. O balanço ele trabalha muito mais com a noção de equação do que de função, tá? Mas nós temos uma das versões do ILHA, que é o ILHA das operações 1, que é o ILHA que trabalha multiplicação e divisão, que trabalha essas noções de função, tá? Inclusive, lá no roteiro, né, no guia de orientação do professor, e é um recurso voltado para o quarto ano, se eu não me engano, né, o ILHA 1. A gente chama de ILHA 1 porque os nomes são enormes, que é Em Busca das Pedras Múltiplas e Divisárias, né? Ele trabalha muito com essa noção de proporção simples, proporção múltipla, né? com essas relações do que acontece quando eu modifico uma grandeza, né? Porque assim, a gente está trabalhando com campos, todos os nossos recursos eles são fundamentados em alguma teoria, e a maior parte das teorias que nós utilizamos é a teoria dos campos conceituais. Então, no caso dos ilhas, a gente tem a ideia dos campos conceituais, que a gente tem vários campos, dentre eles o campo multiplicativo e o campo aditivo, também tem o campo algébrico, só que Vernet só chegou a mapear o aditivo e o multiplicativo, tá? Então, a gente se utilizou desses campos para trabalhar essas noções de função dentro principalmente do campo multiplicativo, dentro de um desses heads. No finalzinho do minicurso, a gente pode disponibilizar o link dos outros ilhas das operações. Não é explícita a ideia de função, mas se você olhar no guia de orientação didática do professor, essa explicitação ela vai ficar mais clara, porque a gente traz exemplos das relações entre as grandezas, tá? Que essa é uma das dificuldades. Eu acho que a forma, sabe, Joel, como nós, professores, temos trabalhado multiplicação e divisão na escola, é uma forma que remete às crianças a sempre pensar a multiplicação e a divisão
como 3 termos, né? E, na realidade, não todas a gente tem algumas multiplicações de 3 termos, mas a gente tem muitas multiplicações que têm relação entre 4 termos, né? Que é uma grandeza diretamente proporcional. Inclusive, a Base Nacional Comum Curricular hoje, no 5º ano, na parte de álgebra, ela traz o trabalho de grandezas diretamente proporcionais. Eu acho que tem exatamente essa ideia. Porque, na realidade, de forma implícita, desde o momento que a gente começa a trabalhar a multiplicação e divisão com as crianças, que eu digo assim, em cada sacolinha de aniversário eu vou colocar 2 pirulitos, quantos pirulitos eu vou colocar em 2 sacolinhas? Quantos pirulitos eu vou precisar para 2 sacolinhas? Essa é uma função, né? Uhum. É uma função simples, é uma função que eu tenho uma relação fixa mais fácil, né? Mas se a gente começa a trabalhar essa percepção e essa compreensão desde cedo, eu acho que não só eu, acho que o grupo que está apresentando, de certo modo, concorda que quando essa criança, né, chegar lá nos anos finais, no ensino médio, na graduação, vai visualizar a função de uma outra forma, tá? Não sei se a Ares quer acrescentar, porque eu acho que você sabe, né, Ares, que eu adoro falar sobre função. Da minha tese, eu trabalhei com covariação, então é algo que... Não, na verdade, eu queria dar uma sugestão, assim, que a gente talvez pudesse abrir essa discussão no final do curso, né? Que aí isso é uma discussão mais livre, entendeu? Sim. Porque já que a expectativa do grupo, né? Eu também adoraria conversar sobre função, né? Justo sabe isso, né? A gente tem uma tradição de trabalhar com álgebra e função bem grande, né? Verdade. Mas eu acho que a expectativa do grupo, em função da proposta, né? Isso. São as operações aritméticas, né? Então, acho que a gente pode começar a discutir o conteúdo do curso específico e aí, ao final, a gente está aí, sim, ter uma discussão mais livre, mais aberta, né? Bacana. Só e assim, como nós estamos em poucos, né? Nós não somos muitos aqui, eu acho que talvez até sobre tempo, sabe, Joel? Para a gente fazer outras discussões, de repente até explorar outros, né? Vai depender do tempo que a gente tiver, das perguntas de vocês. Eu quero deixar vocês bem à vontade para participar, já que somos poucos, que a gente possa interagir, discutir, trazer ideias, porque é assim que a gente vai conseguir, né, mutuamente se ajudar. Então, acho que podemos seguir, né? Acho que sim. Aí, nesse momento, enquanto o Ares está compartilhando, a gente vai entrar um pouco na teoria, né? Certo. A gente precisa entender um pouquinho a teoria. Eu e Raíssa vamos conversar um pouquinho com vocês, tá? Que é a TCC, que realmente não é trabalho de conclusão de curso, é a teoria dos campos conceituais. A gente quer, inclusive, deixar a nossa homenagem ao Gerard Verneau, que é o precursor dessa teoria. Ele faleceu recentemente, né? E essa teoria, ela precisa chegar mais às escolas, né? Ela é muito interessante porque ela vai trazer e ela vai remeter, né? Acho que antes de eu poder falar da TCC, não sei se, Raíssa, na hora que você quiser inserir alguma coisa, fique à vontade, tá? Acho que a gente precisa entender que Verneau, ele tem uma raiz, ele tem um pé, né? Bem voltado para o Piaget, né? Então, ele tem raízes piagetianas, daí vem a questão dos esquemas de pensamento, mas ele também traz a questão da conceptualização, né? A questão dos conceitos, né? Que tem uma outra vertente não tão piagetiana, tá? Então, eu acho que é importante, antes da gente entrar, né, e compreender apenas o que é o conhecimento, tá? É importante a gente compreender que, para Verneau, o conhecimento ele vai partir da resolução de problemas. E eu não estou falando de problemas necessariamente aqueles problemas textuais, que vai ter o problema do Joãozinho, que pegou 3 canetas e perdeu não sei quantos. Não, mas são problemas que são situações que eu preciso vivenciar. Pode ser, inclusive, de abrir uma caneta, por exemplo, né? E a partir dessa vivência, dessas situações, né, para Verneau, o conhecimento ele vai surgir a partir da ação do sujeito sobre essas situações, né? É que vai permitir que esses esquemas e que essas ideias elas sejam construídas, né? Então, é claro que qualquer ação que a gente faça na sala de aula ou que a gente faça com o sujeito, ele vai precisar da reflexão,
para que, de alguma forma, essa reflexão ela passa a se formar, né, e se tornar o que a gente chama de competência adquirida, tá? E isso vai encaminhar, né, na direção da formação do desenvolvimento do conceito. Essa é a ideia principal do Vernet, tá? Então, pronto. Eu estou aqui no conhecimento. A gente trouxe aqui alguns pontos que são importantíssimos. Primeiro, eu preciso, para que meu aluno aprenda, ou seja, para o conhecimento, eu preciso partir de resolução de problemas, ou seja, eu preciso ter situações para que esse meu aluno vivencie, tá? Um outro ponto, eu preciso ter consciência de que não é o fato de eu cheguei aqui na sala de aula, eu expliquei uma situação para o meu aluno, pronto, está tudo resolvido, como diria aqui no Ceará, morreu Maria Preá, todo mundo já aprendeu e deu tudo certo. Não, para Vernet, o conhecimento, ou seja, os conceitos, eles precisam de um longo período para se desenvolver. Eles não vão se desenvolver do dia para a noite. Por quê? Porque vai requisitar maturação, experiências para gerar aprendizagem, tá? Então, para que isso aconteça, né? Para que eu mobilize essa resolução de situações, para que eu passe por esses diferentes tempos, eu preciso iniciar de um domínio de validade restrita, ou seja, de algo mais simples, algo mais concreto, né? Lá no primeiro ano, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com a ideia de juntar, né? A BNCC vai trazer isso, a ideia de juntar. Então, a gente pega que o Ares tem 2 canetas, a Jusce tem 2 canetas. Quantas canetas o Ares e a Jusce têm juntos? E aí a criança, às vezes, não sabe, né? Quanto é 2 mais 2. Para a gente é muito óbvio. Mas ela pode fazer 1, 2, 3, 4. Né? Essa é uma estratégia que ela pode utilizar para somar, né? 2 mais 2, ou seja, para conseguir resolver essa situação. É claro que vai chegar, e a gente, enquanto professor, precisa instigar esse aluno a passar também por situações mais complexas. Por isso que tem essa ideia de começar de algo mais simples. Ares e Raíssa, se quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, né? Da gente começar de algo mais simples para depois ir ampliando, né? Para que esses esquemas, segundo Vernet, eles possam ser desenvolvidos, tá? E um outro ponto que é muito importante para a teoria dos campos conceituais é que é fruto de uma tríade, né? E aí essa tríade, ela forma um triângulo, né? Que é a ideia de ter um conjunto de situações, um conjunto de representações e um conjunto de invariantes. Tu pode passar para o próximo slide, Ares? Sim. Acho que podia só comentar isso, essa questão de que esse desenvolvimento, ele leva algum tempo, né? Para que ele aconteça, antes de falar da tríade, né? Acho que você falou antes, Jus, que não é a simples definição que leva a que a gente entenda um conceito. Então, não basta... Ele precisa vivenciar várias situações, isso, né? Na realidade, vários tipos de situações. Inclusive, é muito comum, eu comento muito com meus alunos, que às vezes, na sala de aula, a gente trabalha um tipo de situação que é de somar, que é uma situação de adição, e na prova a gente coloca uma situação de somar, que é uma situação de adição, mas com uma ideia diferente. E aí a criança, acostumada com um tipo de situação, quando se vai para a prova, ela não... mas era só somar. Não é só somar, né? Existe por trás dessas situações, que é isso que a gente vai tentar trazer para vocês, né? Algumas ideias que as tornam um pouco mais difíceis ou um pouco mais fáceis, né? Que aí alguns autores, alguns teóricos vão chamar de situações protótipas, né? Ou prototipas, eu não sei qual a pronúncia correta, né? Ou situações de primeira, segunda e terceira extensão, tá? Que aí isso que vai dizer o grau de dificuldade dessas situações. Por isso que prototípicas. Obrigada, Samara. Então, por isso que demanda tanto tempo, né? Eu não tenho como trabalhar todas essas situações ao mesmo tempo, tá? Eu preciso ir tendo cuidado com as ideias das situações que a gente vai trabalhar, mas também com o campo numérico,
né? Porque, por exemplo, mas eu trabalhei com várias ideias do primeiro ao quarto, quinto ano, mas quando chega lá no quarto e quinto ano, as crianças começam a trabalhar com outros campos numéricos, além dos números naturais. E aí começa a trazer alguns desequilíbrios, porque dependendo do campo que eles estiverem trabalhando, outras questões podem surgir quando eu começo a trabalhar com frações, com números decimais, embora as ideias possam ser ideias de juntar, ideias de separar, ideias de acrescentar, né? Enfim, não sei se Aires quer acrescentar mais alguma coisa, mas fica à vontade, Aires. Não, acho que a gente pode passar para o próximo slide. Eu queria só fazer um comentário. Não, é que eu achei interessante que o professor Aires chamou a atenção, né, sobre o tempo de maturação e desenvolvimento desse conceito, né, que não acontece de uma hora para outra, e ele também não se dá de forma igual em todas as crianças, né? Que é muito importante quando a gente trabalha com criança, quem já está na sala de aula, percebe que essa aprendizagem ela se dá diferente, né? Dependendo do aluno, né? Às vezes um consegue desenvolver um conceito mais rapidamente, outro demora mais para ter esse desenvolvimento, né? E aí vai depender muito do estímulo que é dado dentro da sala de aula, né? E do professor proporcionar nessas situações para que esses conceitos possam ser desenvolvidos. Mas era isso que eu queria acrescentar. E também outra coisa que a gente está falando sobre tempo, e eu acabo trazendo muitas das minhas experiências, né, na sala de aula. E uma delas é como esses conceitos são trabalhados pelo livro didático, né? E aí eu estava me lembrando que situações de multiplicação e divisão, ela é bem curta no livro do quinto ano. Algo que, às vezes, eles esperam que a gente trabalhe em 2 semanas, no máximo 1 mês. Só que isso, os meus alunos, eles não desenvolvem esse conceito nesse espaço de tempo. Aliás, eles já têm que vir desenvolvendo desde o 3º, 4º e até antes, né? Então, não é um processo que se acaba ali naquele espaço de tempo que, às vezes, é proposto pela organização curricular, né? Então, era isso que eu gostaria de falar, que às vezes a gente fica muito apreensivo querendo que as coisas aconteçam logo, né? E às vezes demoram um tempo, né? E é preciso respeitar esse tempo. Eu estou vendo uma observação da Nássaro, né? As crianças podem se apropriar do conhecimento de maneiras diferentes. Basta nós, professores, sabermos o caminho que a criança conseguirá compreender os conceitos. Acho que a gente também precisa entender, né, dessa aprendizagem em elipse, né? Você parte de um ponto e aí a gente vai trazendo, domínio de validade restrito, mas você vai, em algum momento, você vai acabar retomando, né? Por exemplo, eu lembro que a Raíssa comentou, a Raíssa é professora também, né? E ela já utilizou esse Ilha das Operações, ele é voltado para o 3º ano, e ela já utilizou com os alunos do 4º e 5º ano dela, né? O que não impede de se utilizar. Eu vi, por exemplo, o Joel perguntando, mesmo o jogo da balança, né, sendo voltado para o 4º e 5º ano, por que não utilizar, talvez, no 6º e 7º ano, né? Para isso, gente, vai depender. E aí eu acho que onde vai entrar o nosso minicurso, né? Algumas reflexões que a gente precisa fazer sobre o recurso, né? A gente precisa entender um pouco da teoria, por isso que a gente está trazendo alguns elementos da teoria, tá? Mas a gente precisa também entender o recurso, refletir sobre recurso e ter intencionalidade pedagógica. Qual é o meu objetivo, tá? Então, o que é que o meu... Sem que eu levantei a mão, gente, não sei, porque eu acho que eu um negócio. Eu botei o bicho no dedo aqui, tá? Então, existe uma intencionalidade pedagógica que a gente, enquanto professor, né, precisa ter bem clara, tá certo? E é isso que vai fazer a inserção do jogo Ilha das Operações ou de outros materiais, como a caneta. Eu quero usar um ábaco. Não, vou usar fichas sobrepostas. Independente do material que eu vou utilizar, eu preciso ter bem claro qual é o meu objetivo e o que é que eu quero que eles aprendam. E lembrar que a gente vai estar retomando isso por muitas e muitas vezes. Eu lembro que uma vez um aluno meu me perguntou, professora, por que será que o aluno... A gente vê sistema de numeração no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano. Esses alunos não cansam de ver sistema de numeração decimal, não? Aí eu acrescentei. Eles veem no 6º, no 7º, no 8º, no 9º ano. Por quê? Porque o sistema de numeração é algo muito complexo. Parece muito simples para a gente, que já acha que se apropriou dele.
É tão complexo que tem algumas coisas do próprio sistema de numeração decimal em base 10 que às vezes a gente se atrapalha e não consegue, não percebe alguns desses elementos. Então, a gente precisa estar revendo, retomando e desenvolvendo, trazendo situações mais complexas para que, a partir dos esquemas que eu tenho, né, eu possa desenvolver novos esquemas. Isso segundo Verneau. A Celiane está trazendo que no terceiro e quarto ano também é só ideias de multiplicação. A BNCC traz muitas ideias de multiplicação no terceiro, quarto e quinto ano, Celiane. Mas ela, a partir do primeiro, ela traz as ideias de adição. E ela não exclui as ideias de adição e subtração do terceiro e quarto ano, tá? Eu até já li alguns trabalhos que dizem, eu sei que é um negócio um pouco, é uma ruptura, o que eu vou dizer, tá? A gente está muito acostumado a trabalhar adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas eu já li alguns trabalhos que a gente não precisa seguir essa ordem. Ah, mas a divisão é mais difícil, eu preciso de tal operação para divisão. Não necessariamente, é porque a gente está pensando na divisão como algoritmo. Aí, quando a gente pensa na divisão como algoritmo, a gente acha que a criança precisa subtrair. Tá? Mas se a gente pensar na divisão, né, como uma relação que acontece entre as grandezas, não necessariamente eu vou precisar saber subtrair, ou mesmo, sabe, né? E a multiplicação e a divisão, eles são pontos que eles estão muito relacionados, né? Assim como a adição e a subtração, tá? E isso fica mais evidente dentro da teoria. Pode falar, Raíssa. Eu começo a me empolgar, desculpa. Não, que é isso, Júcia. Não, só querendo falar um pouco sobre isso, da questão dessas ideias que a gente vem trazendo e acreditando que existe essa linearidade, né? Que às vezes o currículo propõe, o livro propõe, né? E aí, quando a gente está dando aula e os alunos às vezes não sabem fazer uma operação de divisão, mas eles conseguem resolver situações que envolvem relações de divisão, né? Então, necessária é porque, como a Júcia diz, às vezes a gente está relacionando a aprendizagem de divisão com aprender a fazer a conta de divisão, né? E acaba que quando a gente vai perceber aqui no minicurso, né? Mas a gente vai focar nas estruturas aditivas, que é justamente as operações de adição e subtração, né? Ideias que envolvem essas operações, a gente vai ver que é um negócio muito mais complexo, né? Que não é só o fato de eu saber fazer a conta que eu consigo resolver todas as situações de adição e subtração. Inclusive, tem umas bem mais complexas, outras mais simples, que é justamente o que a Júcia estava falando, né? Legal. E assim, só complementando, né? Acho que uma das críticas, né, que a gente pode ver que Verneau faz a outros modelos de educação é essa ideia do conteúdo fragmentado, né? Assim, hoje vamos estudar adição, amanhã vamos estudar subtração, o ano que vem, né? Entendeu? Como se, eu tenho que entender tudo sobre adição para poder depois aprender subtração, né? Eu não posso estudar função se eu não tiver estudado a equação, entendeu? E assim, é claro que há uma sequência, é claro que há uma gradação, óbvio, ninguém vai querer ensinar cálculo, né, para um aluno do primeiro ano do ensino fundamental, mas Verneau coloca muito bem a ideia de campo conceitual. Não existe um conceito, não existe uma definição, né? Existe um campo em que os conceitos estão presentes e eles são interrelacionados. Então, mesmo quando Verneau vai falar do campo conceitual das estruturas aditivas, né, que é o que a gente vai abordar nesse curso, a gente vê uma relação disso com função também, né? Existem alguns elementos, a gente vê relação com álgebra, quando você vai resolver certas situações, problemas, né, de adição e subtração, né? E do mesmo jeito, como a Júcia já falou, no campo conceitual das estruturas multiplicativas, né, o conceito de função linear, principalmente, né, está muito presente, tá? Então, esses conceitos, eles são interrelacionados, né? Não existe de maneira independente, né? E não é o caso do nosso minicurso, a gente não vai tratar das estruturas multiplicativas, multiplicação e divisão, né? Mas talvez o ponto mais difícil da
da divisão, que a gente só percebe da divisão, né, quando vai aprender divisão, é essa ruptura do campo dos números inteiros para os números racionais. Tá? Não é a operação de divisão. Fazer divisão de números inteiros, né, é relativamente fácil, mas é essa mudança que às vezes ela não é perceptível na multiplicação, tá? Mas ela é completamente presente na divisão. Né? Quando eu entro no campo da divisão, não tem como eu fugir da ideia de número racional, né? E aí sim, isso, por isso seja mais complexo. Tá? Mas acho que a gente pode voltar aqui para não se alongar muito, né? Viu? Vocês, de vez em quando eu vou parar a apresentação para a gente poder interagir, né? Eu adoro, porque assim, eu acho que é um bate-papo. A gente faz parte de um grupo de pesquisa, e é sempre bacana a gente poder estar debatendo o que a gente entende de teoria. Então, assim, acredito que aqui também tem outros membros de outros grupos de pesquisa, então fiquem à vontade para debater, para discutir, e até para não concordar, né? Com alguns pontos, né? Alguns pontos de vista que a gente está trazendo, né? E é exatamente continuando aqui o que o Ares falou. Ares, você pode ir compartilhando, aproveitando o tempo, tá? É que a gente pensou o Ilha das Operações. O Ilha das Operações, embora a gente foque em alguns campos, tá? Vocês vão ver que sempre ele vai trabalhar com mais de uma operação. A gente nunca vai trabalhar no Ilha das Operações apenas com um campo. Tu pode passar para o próximo? Aquele do triângulozinho foi tirado? Não. Esse aqui acho que a gente até comentou. Não, foi, então. Verdade. Acho que a Raíssa ia até falar. Raíssa, volta. Se você quiser comentar a tríade, aí depois o professor Aires volta para esse aí. Ou se você quiser, eu acho que pode falar. Isso é que a gente tem a ver com a elaboração dos conceitos. Pronto. Fala e depois a gente fala da tríade. E aí, né, essa teoria ela vai trazer a aprendizagem, como a Júcia falou, através da elaboração de conceitos. E aí foi muito interessante a fala do professor Aires falando sobre a relação e também a ruptura entre esses conceitos, né, que é por isso que ele vai chamar de campos conceituais, né, porque não são conceitos trabalhados isoladamente, mas a relação entre eles, né, que às vezes pode haver relações, mas também pode haver ruptura. Quais são as relações que a gente pode perceber, por exemplo, quando o Joel, né, trouxe a ideia de função aqui, né, e ele perguntou e a gente relacionou com a ideia de proporção. A gente vê aí uma relação existente, né, que às vezes os alunos chegam nos anos finais sem entender a ideia de proporção e acaba tendo um pouco de dificuldade de entender as relações de função, né, e aí mostra aí uma linearidade entre esses conteúdos. E também uma ruptura que a gente também comentou aqui é justamente a ideia de achar que a criança precisa primeiro aprender adição e subtração para depois aprender multiplicação e divisão, né? E dentro da teoria a gente vai ver que, apesar de haver algumas relações entre esses conceitos, também há muitas rupturas, né? Que nos permite trabalhar eles de forma conjunta, né? Sem precisar dessa separação. E eu vejo muito que essa fragmentação é muito curricular, né? Foi feito mesmo para a gente se organizar dentro da sala de aula, tanto que isso meio que está caindo muito por terra, né, com a ideia de trabalhar a interdisciplinaridade, né, entre os conteúdos, e o Vernon, ele vai trazer muito, de uma forma muito incisiva isso, né, de trabalhar esses conceitos, assim, de forma a perceber essas relações, né, entre eles. E aí, como a Júcia também já colocou, né, a ideia de formação e construção desses conceitos através das situações problemas, né? E pode ser ter uma variedade de situações problemas, e aí, nos slides posteriores, a gente vai poder ver como essas situações, elas se modificam, né? E as relações que existem entre elas, que às vezes não é só a conta, né, ou a operação de adição e subtração, mas as relações que estão ali sendo colocadas nessa situação, e o quanto que é importante. Quanto mais situações diferentes esse aluno fizer, mais conceitos ele vai conseguir, mais esquemas ele vai desenvolver para essa produção, essa elaboração de conceitos, né? E aí, outra coisa que vocês vão ver na tríade, né, a questão, a importância da representação na elaboração desse conceito, né? Inclusive, é dentro dessas representações, das representações dos alunos, que a gente vai conseguir ver os esquemas, né? A construção dos esquemas deles. Então,
não sei quem está trabalhando em sala de aula, mas o quanto que é importante a gente ver como os alunos resolvem um problema, né? O que eles estão pensando e como que naquela representação a gente consegue ver quais os conceitos eles já elaboraram e quais eles precisam, né? Quais os esquemas eles elaboraram e quais eles ainda precisam desenvolver. Jússia, eu acho que é isso. Você pode passar para o próximo para falar da tríade, né? Perfeito. E essa ideia dos esquemas, a gente, enquanto professor, observar a resolução das situações das crianças é importantíssimo, porque a partir dessa resolução, ela nos dá indício do qual tipo de dúvida as crianças têm e o que é que falta, o que é que a gente, enquanto professor, pode estar trazendo para desenvolver melhor essa compreensão, tá? Então, conforme a gente já comentou há 2 slides atrás, a teoria dos campos conceituais, né, o conhecimento, ele é fruto de uma tríade, o Verneau traz isso, né? Então, o que seria essa tríade? O que seriam esses campos conceituais? Para Verneau, os campos conceituais, eles seriam uma espécie de conjunto de situações, ou seja, problemas, tarefas, né, em que a análise e o tratamento, eles vão requisitar vários tipos de concepção, de propriedades e de procedimentos, ou seja, invariantes, né? Porque tudo que a gente vai fazer na matemática tem alguma relação, algum procedimento, alguma propriedade envolvida. Estes elementos fazem parte da tríade, que a gente chama de invariantes. E as representações simbólicas, que elas estão totalmente conectadas, né, umas às outras, tá certo? Então, dentro dessa, assim, para Verneau, não faz sentido falar de uma única situação, tá? Porque uma única situação, ela envolve vários conceitos, tá? Uma situação, por mais simples que ela seja, ela envolve vários conceitos. E por um conceito, por mais simples que ele seja, ele vai se formar a partir de várias situações. Daí, se justifica para Verneau, né? Por isso que para Verneau, na formação de um campo conceitual, ele fala da formação de um campo conceitual e não da formação de um conceito. Então, eu tenho uma formação de um campo conceitual. Aqui do lado esquerdo, vocês podem observar essa tríade, né, que é o S de o conjunto de situações, o I, que é o conjunto de invariantes, e o R, que é o conjunto de representações. Eu acho que, assim, uma vez eu até conversei, não lembro agora se foi com a professora Sandra, não lembro, né, que dá a sensação, às vezes, de que a representação é o ponto mais importante de Verneau, né? Tem até um artigo de 1998 que ele vai falar muito das representações, tá? Mas não, assim, ele não deixa evidente isso, né? Embora ele não deixe explícito isso, embora em alguns momentos a gente tenha essa sensação. Por quê? Porque a representação é que vai dar sentido para as situações que a gente vai trabalhar e para esses invariantes, que são essas propriedades, que são esses procedimentos, que são essas relações, né? Se a gente pensar no campo aditivo, né? O campo conceitual aditivo, tudo está acontecendo dentro do mesmo conjunto, tá? Eu só vou poder juntar lápis com caneta, né? Na minha soma, vou somar aqui todos os meus lápis e minhas canetas, se eu estiver considerando isso aqui como material escolar, ou seja, ele está dentro de um mesmo conjunto, né? De uma mesma característica. A Raíssa tem 3 bonecas e eu tenho 4 carrinhos, eu só posso somar minhas bonecas com os carrinhos ou as bonecas da Raíssa com os meus carrinhos, se eu considerar que esse conjunto é um conjunto de brinquedos, tá? Então, isso é uma característica muito grande do campo aditivo. Eu estar dentro desse conjunto, né? Esse conjunto formar esse todo, né? Eu ter partes que vão estar formando esse todo, tá? E no caso, eu não sei se a Raíssa quer complementar alguma coisa, Raíssa? A Samara colocou aqui uma pergunta, Jússi, no chat. Do mesmo campo semântico. Mesmo campo semântico. Eu não entendi o que você está chamando de campo semântico, tá? O que eu estou querendo dizer, no caso, é que existe de objetos... Sim. Assim, Jússi, no sentido tem características... Isso, exatamente, no campo semântico, né? Que você não vai juntar lápis com animal, vai juntar o quê?
né? Perfeito, perfeito. São objetos do mesmo Exato, pensamento. exato. E aí, assim, a gente às vezes até faz um descaso da ideia de classificação, né? A gente trabalha muito classificação na educação infantil, no primeiro e segundo ano, para a construção do conceito de número, e depois a gente esquece de trabalhar essa noção de classificação. E a gente nem para pensar o quanto que é importante essa classificação, porque soma, adição, eu não vou somar pessoas com carros, eu não vou somar litros de gasolina com dinheiro, né? Porque são grandezas, né? Completamente distintas. E aí a gente precisa fazer com que a criança entenda, no caso da situação, que ela não olhe somente para o numeral, para a quantidade que está representada. Mas o que esse número significa, né? São dois o quê? São dois peixes? São dois tijolos? Né? Então, eu não posso somar peixe com tijolo, a não ser que eu consiga encontrar uma característica comum, pelo que eu entendi que a Samara quis dizer, né? Um campo semântico comum. Isso. Acho que o Aires queria comentar alguma coisa. Fique à vontade, Aires. Não, eu acho que, assim, um conceito que sempre traz muita dúvida é essa ideia de invariante, né? Talvez a noção mais abstrata da teoria do Vernet, né? Talvez para a gente entender isso, se a gente olhar para a criança, em situações cotidianas, como é que a criança resolve o problema? Pode ser um bebê, né? O bebê se depara, pode não prestar atenção nisso, mas o bebê se depara com uma série de situações. Ele tem, por exemplo, um monte de objetos à frente dele, que o bebê vai resolver o que é que ele vai fazer, né? Se ele vai pegar, se ele vai levar para a boca, né? Se ele vai jogar, tá certo? Então, é muito normal, por exemplo, uma das coisas que se vê muito, né? A criança pega um objeto e joga no chão, né? Aí você pega de novo e dá para ele, dá para o bebê, né? Aí o bebê joga de novo, né? A gente já pega de novo, então esse movimento que a gente chama um movimento repetitivo, né? Ele é um esquema, né? Ou seja, uma maneira de você interagir com o mundo, né? E a criança tem vários desses esquemas que vão se desenvolvendo ao longo da sua vida, né? Que os esquemas motores eles são mais visíveis, mas existem os esquemas mentais também. Depois você vai formando esquemas mentais, né? Alguns através da experiência direta e outros através, né, do que a gente chama de experiência mediada, né? O Piaget não usa diretamente esse termo, mas ele é uma experiência mediada, principalmente adquirida a partir da escola, né? Então, quando você se depara com situações, com problemas escolares, você, em parte, usa os seus conhecimentos, né, prévios, né, suas experiências prévias, e outros você usa os conhecimentos adquiridos da escola, né? E é aí onde, às vezes, a gente entra em conflito, né? Porque, por exemplo, é muito comum a gente dizer assim, situação de adição, quando tem um símbolo de adição, vou sempre somar, né? Então, vou sempre acrescentar os números, né, as quantidades, mas tem situações, e a gente vai mostrar aqui, né, no RED, em que o problema envolve a ideia de adição, mas a resolução é por uma operação de subtração, né? E aí o teu esquema não funciona. E aí é onde vem o desequilíbrio, Pronto, né? aí tem um desequilíbrio, entendeu? Então, o invariante está muito ligado a esse procedimento, né, que é um procedimento mental, que é relacionado à forma de representação que você usa, né? Por isso que ele é realmente é um conceito complexo, mas que a gente consegue ver no dia a dia, né? Seja, como eu disse, com criança bem pequena, com bebê, ou seja mesmo com as crianças, né? Até com adultos, né? Eu trouxe os exemplos dos alunos de programação, né? Compreender algoritmo, né? Às vezes a gente acha que um algoritmo ele se aplica sempre. Então, eu vou aprender programação e eu não consigo adaptar o meu algoritmo para resolver um problema diferente, né? Então, eles vão se complexificando, mas a ideia básica do Vernet é essa, né? Tem um monte de mãozinha levantada aí. Eu não sei a gente tem ordem, o Bruno que levantou primeiro, depois o Rimerson e depois a Samara. Acho que a gente podia ouvi-los, né? Porque pode ser interessante. Vamos lá. Pode começar, Bruno. Não, podem falar, eu aguardo, sem problema algum. Podem. Na ordem aqui que eu fui ver, tem porque ele abaixou, ele levantou e depois ele abaixou. Mas aí depois, então, é o Rimerson. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, desculpa. Por favor, nos ajude a sua pronúncia. É Rimerson. Rimerson. Obrigado. Se o Bruno desejar falar primeiro, mas já que
já que ele cedeu a vez, eu vou falar inicialmente só no sentido de nós realmente vermos o quanto é importante essa discussão, porque ela permeia, né, na verdade, inicialmente, uma discussão em relação à compreensão de conjunto, né? É necessário que ele compreenda o que, na verdade, é um conjunto, né? Então, ele precisa ter essa noção de que algumas coisas ele precisa incluir, dependendo do que ele está selecionando, e outras coisas ele precisa excluir. E o mais interessante é que a gente consegue identificar, nessa teoria dos campos conceituais, em específico na fala de cada um, é que em uma única teoria a gente consegue ver elementos de diversas outras, né? Que vem desde a teoria antropológica do didático, por exemplo, justamente essa questão da relação entre um indivíduo, entre um objeto, e a relação constituída uma pessoa entre esse indivíduo e esse objeto, essa relação pessoal que existe, também como a teoria de registro e representações semióticas. Então, assim, a gente consegue identificar que todas as teorias, apesar de elas abordarem de maneiras, às vezes, diferentes uma mesma temática, mas que todas elas contribuem justamente a fim de fazer com que as pessoas elas possam compreender as diversidades do dia a dia de sala de aula de um modo diferente, né? E uma discussão que em outro momento, em outro grupo a gente tinha, era justamente essa, de que o professor, por exemplo, em sala de aula, ou seja, onde ele estiver, ele precisa ser especialista naquilo que ele faz. É o que distingue um licenciado, por exemplo, de um bacharel. Porque o licenciado ele precisa ser especialista no ensino e na aprendizagem daquilo que ele está ministrando, não é? Então, ele precisa ter toda uma bagagem teórica também, justamente para facilitar essa aprendizagem, essa parte cognitiva do discente. Então, assim, essa discussão ela é extremamente pertinente, sabe? E faz com que a gente comece a enxergar as coisas. Olha, ele está falando disso aqui, é muito interessante. Então, eu acho extremamente pertinente para a gente trazer justamente essa questão da discussão da importância do conceito. Só para fazendo um adendozinho também, essa é justamente a minha área de pesquisa também, que vem lá desde o TCC, que eu comecei trabalhando no TCC para ver a importância, inclusive, do professor. O meu orientador, a gente começou com a teoria dos campos conceituais, eu terminei na teoria antropológica do didático. Então, assim, às vezes a gente muda bastante as coisas, mas é importante manter essa questão da importância desses campos conceituais. É demasiadamente. Isso em sala de aula, para cada conteúdo, para cada momento, você vê a aplicação pura disso. Excelente, Emerson. Excelente. Obrigado, hein? Samara? Oi, gente. Boa tarde de novo, né? Primeiro, quero agradecer aqui a Jusce e a Nasra, que compartilharam esse link desse mini curso, porque na minha dissertação estou estudando, né, a teoria dos campos conceituais, e é muito ruim estudar só, né? A gente fica só a gente, os textos, e se eu estiver entendendo bem, se eu não tiver, a minha banca me come viva, né? Então, assim, é uma oportunidade para eu ir esclarecendo algumas coisas, saber se eu estou pensando, né, compreendendo bem. E aí, professor Aires, assim, pegando o gancho da sua fala sobre invariante, né? Se eu tiver entendido bem, eu tenho compreendido que a invariante operatória, falando de um modo assim muito simples, né? É a forma de fazer uma coisa de acordo com a situação que vem. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Ju, se você colocou aquela hora, o professor ensina de um jeito e na prova pede outro. Ou seja, quando o professor está lá todo o tempo, Justo tem 2 lápis, Raíssa tem 3, quantos ficam? Aí a criança desenvolve um esquema para aquilo, né? Um esquema invariante daquela situação. Mas na prova vai dizer assim, Raíssa e Jusce juntas tem 4 lápis. Quantos lápis a Raíssa tem? Né? A Raíssa tem 2. E quantos a Jusce? Quer dizer, na hora que muda a situação, eu já não vou mais fazer do mesmo jeito que eu estava fazendo antes, né? Então, se eu estiver entendendo bem, é isso, a invariante é o modo de fazer uma coisa de acordo com a situação que me aparece. Seria mais ou menos assim? Deus, pode falar, que tu começou a responder, viu? Pode falar. Assim, Samara, é realmente algo bem complexo pensar em invariante, porque Verneau, ele traz 2 termos muito parecidos. Invariante e invariante operatório.
O que você está falando aí está mais relacionado ao invariante operatório mesmo, que ele se divide em teoremas em ação e conceitos em ação. Em alguns trabalhos ele vai falar de teoremas no ato e conceitos no ato, dependendo do teórico aí que você dá a tradução, tá? Os teoremas em ação é exatamente a forma como a criança, como o estudante pensou, tá? E como é que você consegue relacionar isso com a matemática. Os conceitos em ação é o teorema que está por trás, matematicamente, daquela situação. Os invariantes dessa tríade não é exatamente isso. Os invariantes dessa tríade, eles estão relacionados, assim, é muito fácil dizer, é tudo que não varia. Eu lembro que no começo eu estudava, né? O Aires lembra, o Aires foi meu orientador, ele me aguentou, gente, ainda me aguenta, viu? Eu vou dizer para você que ele me aguenta, que acolá eu chego com as coisas que só Jesus na causa. E aí eu disse, mas como é que não varia, né? E aí, assim, na adição, eu agora, nesse momento, eu não consigo pensar, mas eu consigo te dar um exemplo na multiplicação e na divisão. Posso lhe dar na multiplicação e na divisão? Por exemplo, o preço da gasolina está R$ 6,00. Ai, meu Deus, quase me infarta. R$ 6,00 o litro de gasolina. Eu tenho uma relação fixa aí. Uma relação fixa entre o preço da gasolina e a quantidade de gasolina que eu vou comprar. Então, é R$ 6,00 por litro. Esse é um invariante operatório. Se eu for pegar, né, 10 litros de gasolina, esse elemento, que a gente chama de operador funcional, ele vai continuar o mesmo. Para qualquer momento. A não ser que eu vá mudar de posto. Estou falando para o mesmo posto. Tá certo? Na adição e na subtração, o que seriam invariantes? Ou seja, elementos que não variam. Por exemplo, as propriedades comutativa e associativa da adição. Elas são propriedades e elas, independente da situação, ela não vai variar. Certo? A não ser que você vá mudar para outra operação. Tá? Então, por exemplo, você tem 2 mais 3, ela vai ser igual a 3 mais 2. Ai, Jússi, mas isso é tão óbvio. Parece muito óbvio, mas lá no terceiro ano, tem lá na álgebra a ideia de igualdade e desigualdade, que a gente trabalha exatamente com essa noção. E que tem relação com esse invariante operatório só da adição. Né? Lá para o quarto ano é que a gente vai trazer a multiplicação e a divisão, que as crianças vão começar a ver. Eu não sei se deu para entender bem, mas realmente eu concordo com você, Samara. Essa diferença entre invariante e invariante operatório é bem complexa, é tanto que na minha defesa de tese, uma das pessoas da banca me convenceu a tirar os teoremas em ação, e só depois que eu fui dar uma disciplina com a pessoa, muito tempo depois, que ela disse, você estava certa, realmente o que você falou era teoremas em ação, né? Mas, enfim, deu tudo certo, porque é muito difícil mesmo. Não sei se Aires quer complementar o que eu falei. Não, mas é porque você falou assim, na adição e subtração, não estou lembrando o exemplo, mas você acabou dando, né? Porque as propriedades da adição, as propriedades da subtração, né? Elas são invariantes. Elas são invariantes, entendeu? Por exemplo, se eu somo 2 números inteiros, né? 2 números naturais, eu sei que o resultado é sempre um número maior. É outro invariante. Isso, é um invariante. Isso, entendeu? Se for dentro do campo numérico dos números naturais. Tem que ter cuidado. Pronto, foi o que eu disse, 2 números naturais, né? Porque eu estou enfatizando, porque às vezes eu estou explicando para os meninos, aí eles dizem assim, não, professora, multiplicar sempre aumenta. Isso. Né? Nos números no campo naturais. Dos números inteiros, sim. Né? Dos números naturais, não é nem dos inteiros. Quando eu vou para os inteiros, eu tenho os negativos. Né? Dos números racionais, não. Isso. Entendeu? Então, assim, tudo no Vernet vai depender de uma série de elementos que a gente precisa avaliar. Tá? Não sei se Bruno quer complementar essa discussão, acho que talvez seja bom ouvi-lo, porque, de repente, ele pode trazer algum ponto que ajude aqui nessa discussão que a gente está trazendo. Se não, Samara, oportunidades para a gente conversar sobre isso, eu sei que não vai faltar, né? Você é do mesmo programa que eu, a gente pode bater papo depois, qualquer coisa. Bruno? Perdão, na verdade, eu só estou um pouco inseguro, assim, da gente estabelecer uma relação de equivalência ali entre campo semântico, porque
o campo semântico geralmente é uma denominação que a gente dá para um contexto mais linguístico. E muitas vezes na formação dos conjuntos não há necessariamente essa equivalência, pode existir decisões arbitrárias na caracterização de conjuntos que não necessariamente vão ser equivalentes. É óbvio que quando a gente tenta trazer a problemática para um contexto concreto, principalmente para os alunos dos anos iniciais, é mais natural que exista essa equivalência, né? Brinquedo vai ser equivalente com jogos, mas nem sempre quando a gente constrói os conjuntos eles vão ter essa precisão, né? Principalmente quando os problemas se tornam mais elaborados e mais abstratos. Então, eu só estou um pouco inseguro de estabelecer depois no futuro essa progressão, além dos problemas mais concretos ali nos anos iniciais de educação. Você está completamente certo, Bruno. Quando a gente fala nos anos iniciais, a gente realmente consegue trazer essas relações. Inclusive, eu até trabalhei no meu mestrado com essa noção de classificação e levei para o Aires para brincar com as fichinhas, não sei se ele lembra, né? Eu pegava, era muita peça com ele. Acho que ainda hoje a gente né, conversa, discute muito. Eu entendo que nos anos finais a gente está trabalhando com noções mais abstratas e essa semântica desses grupos talvez não funcionem, porque talvez a semântica dos grupos ela não vai estar necessariamente dentro de um contexto concreto. Talvez ele vai estar num contexto mais abstrato, por exemplo, múltiplos de 5, múltiplos de 10, né? E aí eu entendo a sua insegurança. Tanto que quando a Samara colocou, deixa eu resgatar aqui no mesmo campo semântico, eu fiquei um pouco insegura até de entender o que ela estava querendo chamar de campo semântico, tá? Mas eu não discordo de você, não sei se o Aires quer complementar, o Raíssa também, Nássara. Não, eu ia sugerir assim, a gente continuar avançando um pouquinho mais, porque a gente vai falar das situações aditivas, vai mostrar os exemplos no próprio RED, né? Essas dúvidas, elas vão voltar e vão, né? A gente vai rediscutindo. Sim, sim. Né? Então a gente pode ir avançando. Mas eu estou adorando as discussões, está muito, muito bom. Também. Viu? Tá? Então vou voltar aqui. Então, assim, só enquanto o Ares está voltando, a gente tem a nossa tríade, conjunto de situações, de invariantes e de representações, tá? E aí, o Verneau, ele vai falar dos campos conceituais. Tem o campo aditivo, o campo multiplicativo, o campo algébrico. Inclusive, há estudos que mostram o campo aritmético e campo algébrico. Ainda há estudos que fazem essa separação. O que foi que nós fizemos quando fomos criar, né? Não sei se vai ter lista de frequência, quem vai saber disso, o Rimerson, é o Joel, tá? Mas a gente vai ter um intervalozinho de 10 minutos. Daqui a pouquinho, a gente está bem pertinho desse intervalo, e aí quando a gente entrar na parte mais prática, a gente vai ter esse intervalozinho, e aí a gente consegue ver como é que vai ser. Então, pensando, tu pode voltar antes, Aires, porque eu acho que era legal fazer associação com o joguinho, tá? Pensando nesses campos, a gente criou ilhas, tá certo? Nós temos aqui 4 ilhas, depois lá no joguinho vocês vão ver. A gente tem a tribo do norte, a tribo do sul, a tribo do leste e a tribo do oeste. Cada uma dessas tribos cuida de uma operação, tá? A tribo do norte é da adição e a tribo do sul é da subtração. E as outras tribos, o leste é multiplicação e o oeste é subtração, ou divisão. E a ideia é uma metáfora que a gente está tentando fazer, tá? A gente sabe que, embora pareça aqui fragmentada, vocês podem ver que a ilha parece que está quebrada, mas tem uma ilha pequenininha, uma ilhota no meio que une as 4 ilhas, tá? Porque a gente entende que existe interseção entre as ilhas. Então, é uma metáfora que a gente está fazendo com os campos conceituais e que, a partir dessa metáfora, a gente vai explorar as ideias das situações, entendendo que existem muitas situações que precisam de muito tempo para desenvolver. A gente desenvolveu uma série de jogos. Aqui a gente vai tratar só de um, nós já temos 3, mas daria para fazer muitos outros, porque a gente não trata de todas as situações. Tu pode passar. Tá? E aí a gente tem essas 3 ideias. Tu queres falar, Raíssa? Ficou tão lindinho esse teu slide.
Acho que foi o professor Aires, né? Foi, mas pode falar, Raíssa. Você que tinha sido a Raíssa que tinha feito. A Raíssa que Nessas coisas bonitas aí é o professor Aires. Tá. Mas pode falar, Raíssa, viu? Sem problema. Dentro do campo conceitual aditivo, né, Verneau vai trazer algumas relações, né, que se estabelecem, né, que é justamente as situações que envolvem as relações de juntar e separar, de comparar e de acrescentar e de tirar, né? E aí a gente trouxe para ficar mais visual, né, para a gente entender essas relações, a gente trouxe telas do recurso, né? Na verdade, a gente trouxe tela de 2 ilhas para poder abarcar todas essas relações, né, da parte das estruturas aditivas, mas aí a gente vai conversando porque a gente vai tentar explorar o ilha que a gente está trabalhando aqui no mini curso. E só para título de informação, os nossos REDs, como o Aires comentou no início, eles foram feitos fundamentados na Base Nacional Comum Curricular. A base, ela não traz a teoria dos campos conceituais, ela não usa o termo composição de quantidades, transformação, comparação. Ela até usa comparação, tá? Ela traz as ideias que estão por trás da situação, o que não impede de relacionar com a teoria. Tá? Então, quando a gente vê juntar e separar, a gente vai ver, vocês vão perceber que há uma composição, sim, de quantidades. Ou parte para formar um todo, ou parte todo, né, para descobrir a parte. A gente vai ter como mostrar isso depois aqui no RED. Tá? Pode falar, Raíssa. Então essas nomenclaturas aí é da BNCC, né? Eu acho que nos próximos slides a gente está usando a nomenclatura do Verneau mesmo. Mas que vocês vão ver que é muito parecido. Pode passar, professores. Gente, essa é a nossa tela inicial, linda, né? Linda a tela inicial aí do ilha das operações, né? No caso aí ele é o 2, né, Jussi? Que é os somátios e os subtrátios. E aí o professor Aires colocou o link, né, do RED e do guia, né, que a gente pode também colocar no chat, né, ou então disponibilizar para vocês depois. E aí tem toda uma narrativa, né, contando uma história para iniciar o ilha, que essa narrativa ela vai levar à resolução de situações, né? E aí a gente vai agora nesse momento focar justamente nas situações e para a gente ver essas situações, né, e as relações que envolvem cada uma delas, de acordo com aquelas 3 relações que a gente colocou, o professor colocou no slide anterior. Pode passar, professor. Não, só dizendo assim, que a gente não vai apresentar o RED aqui, porque uma das nossas próximas atividades vai ser pedir para vocês explorarem o RED, né? Então, assim, a gente vai explicar um pouquinho, falar das situações, mas a ideia é que vocês vão ter um tempo para explorar, porque se a gente já apresentasse aqui, perdia graça para vocês. Então, realmente, a gente, de propósito, né, daqui a pouco, quando a gente for ter um momento, aí a gente põe o link do RED, do guia, né, para vocês poderem fazer isso individualmente mesmo. Essa é a ideia, tá? Até porque a gente está só querendo mostrar para vocês onde a teoria ela vai se encaixar e onde ela vai fundamentar o recurso, né? Então, as telas que a gente trouxe aqui é só para vocês verem as relações que a gente falou anteriormente. Aí tem aí uma situação que justamente envolve a ideia de juntar e separar, né? Que ele trata como nome de composição, né, Jussi? Verneau. Isso. Que aí é bem simples, inclusive é a das que a gente mais usa em sala de aula, né? Que é essa ideia de composição. Um grupo de pescadores, aí vejam que toda a situação ela é contextualizada, mas isso a gente vai falando posteriormente, quando a gente for discutir sobre o recurso, né? Mas vamos focar aqui na situação e na ideia que está por trás, né? Um grupo de pescadores do norte, do Barco Sol Brilhante, está no mar pescando, e eles conseguiram pescar 9 peixes azuis e 9 peixes dourados. Quantos peixes eles conseguiram pescar? Então, a gente vê aí uma quantidade que se junta a outra quantidade, né? E forma um todo. Justamente eu tenho uma parte com outra parte, e juntando essas duas partes forma um todo. Essa é a relação que envolve a composição. Pode haver situações em que dá o resultado de uma parte
dá o total e pede para você descobrir uma das outras partes que está faltando, que é justamente a parte da operação de subtração, né? Que se a gente for ver quais dessas duas situações vocês acham que pode ser mais difícil para a criança? Quando eu tenho uma parte com outra parte e peço o total, que aí eles juntam, ou quando eu dou uma parte um total e peço só a outra parte que está faltando. E aí, se vocês quiserem colocar no chat quais que vocês, dessas duas situações que eu mencionei aqui, a que vocês acham que eles teriam mais dificuldade, quando eu dou parte e parte e peço todo, ou quando eu dou parte todo e peço a parte, né? E aí, essa é a ideia de composição. No próximo slide, eu vou passando, né, nas dificuldades quando pede a parte. Exatamente, Samara. E aí, nessa outra situação, a gente tem a ideia de transformar. Raíssa, pode voltar só um minutinho, pode. Só para o anterior, bem rapidinho. Pode. É porque eu quero dar ênfase à tríade do Verneau, tá? A gente tem aqui a situação, que é a ideia de juntar. A gente tem os invariantes, que está relacionado com o contexto, né? Com a característica desse conjunto, tá? A gente tem a representação dos peixinhos. A criança, quando vocês vão ver quando for inserir, quando ela inserir aqui 9 peixinhos azuis, no total já vai aparecer 9. Quando ela inserir 9 peixinhos dourados, vai aparecer. Então, a criança, ela pode fazer contando 1 a 1, ela pode usar a construção dos fatos básicos da adição. O mais importante aqui para a gente não é a operação, necessariamente a criança armar a conta e fazer a operação, mas ela entender a ideia que está por trás da situação a partir da interface do RED. Então, a gente tenta explorar múltiplas representações. Você vê que tem o texto, tem um quadrozinho, tem os peixinhos, e em todo o processo, em todas as telas dos REDs, isso foi bem estudado. A gente sofreu pra caramba para chegar nesse resultado, né? Raíssa, Aires e Nássara. E pode ser que ainda não seja o ideal, né? Pode ser que ela ainda precise ser melhorada, né? Então, a ideia era só essa. Pode passar, desculpa, tá, Raíssa? Foi muito bom você ter falado, porque a importância das representações nesse recurso, né? Para a criança entender essa relação, né? Facilita muito. Aí já é um tipo de problema que vai trabalhar a ideia de transformação. E aí vocês vão ver que a gente tem um valor, e esse valor ele se transforma a partir de acrescentar uma quantidade ou de tirar uma quantidade, que é o que a gente colocou naquele slide com a ideia de acrescentar e de tirar, que é justamente uma transformação. Existe um valor inicial e ele se transforma em um valor final, né? E aí as perguntas desse tipo de situação é justamente tanto descobrir a parte inicial, como descobrir a parte final, como descobrir a transformação, a mudança. O que perdeu ou o que ganhou. Porque geralmente tem ideia de perder ou ganhar. Uhum. E um detalhe, lá vai a medida. A transformação, ela traz uma noção de temporalidade. Porque se eu tenho um antes e um depois, eu começo com alguma coisa, acontece alguma coisa, um furacão, ou eu ganhei na loteria, e no final eu tenho outra coisa. Tá? Então, essa é a ideia de transformação. Meus alunos dizem assim, mas Ju, se acrescentar e juntar é a mesma coisa. Não é. Uhum. Tá? Então, por isso que eu estou trazendo, enfatizando essa noção de temporalidade para vocês. E eu acho que a interface, eu sou suspeita, tá? A interface, ela ajuda a perceber essa ideia, né, de temporalidade. Pode continuar, Raíssa. Legal. Deixa eu só voltar, Jus, para enfatizar isso que você disse, tá? Que isso é uma coisa importante, e aí é onde entra vocês podem até depois pensar assim, acho que a Jus perguntou isso, né? Que situações são mais fáceis, mais difíceis para os alunos, né? A gente pode conversar também sobre isso. Mas olha, na situação de juntar e separar, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho 2 conjuntos, tenho os peixes azuis e os dourados, né? Que juntos formam o conjunto total dos peixes, tá? Os 2 conjuntos, eles existem ao mesmo tempo. Eu posso, né, eu vejo esses peixes azuis, eu vejo os peixes dourados e eu vejo eles todos juntos. Eles existem ao mesmo tempo. Super concreto, as crianças visualizam. Pronto. Essa é a facilidade. Agora,
Na situação de transformar, os conjuntos, né, e a transformação, eles não existem no mesmo tempo. O que eu tenho antes é modificado, né, por uma quantidade que aumenta ou diminui, né, e o que eu tenho depois são dois conjuntos diferentes, tá, que eu não consigo visualizar. Eu consigo fazer isso mentalmente, mas concretamente eu não consigo ver, tá? Coisa mais concreta é se a gente for lanchar, né? Estou aqui com R$10, vou comprar um lanche, gastei R$7. O que é que acontece? Eu saio com o bucho cheio, mas com o bolso vazio, né? Quer dizer, o meu Então dinheiro, tá tudo a dentro do minha bolso. carteira diminuiu, tá certo? Então, aquele meu conjunto de dinheiro não tem mais o mesmo tanto. Eu não consigo ver o antes e o depois ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma situação diferente realmente da situação anterior. Tá? Isso é importante, Ares. Eu estou vendo que o Joel quer fazer uma pergunta, só um minutinho, Joel. Isso é importante, porque às vezes a gente, professor, trabalha muito a ideia de juntar na sala de aula. Juntar. Aí bota na prova uma situação com a ideia de transformar. Isso. Mas é de somar. Mas é uma ideia muito mais difícil. Aí a criança não consegue fazer. Eu não entendo como é que meu aluno passou o semestre inteiro trabalhando adição e não consegue resolver a prova. Às vezes é isso. Joel, pode falar, desculpa, porque eu falo muito mesmo. Não, tá ótimo aqui a apresentação de vocês. E eu fico, como é que se diz? Nesse momento que a gente está vivendo, no momento de pandemia, 2 anos aí quase, né? E eu vejo esse recurso como ir muito mais além daquilo que a gente está vivendo atualmente, né? Que é o ensino remoto, por exemplo. Né? E eu percebo que é possível, com esse recurso, por exemplo, trabalhar, né? O professor sendo em casa, o aluno estando na casa dele, é possível você trabalhar todas as ferramentas de adição, subtração, né? E ainda é possível modificar ali, por exemplo, a quantidade de peixes e colocar a quantidade de peixes. Isso é muito interessante. Nesse momento que a gente está vivendo, isso traz uma vertente, né, para o ensino bem interessante. Eu gostei bastante, né? Mais um comentário em cima disso. Legal. Mas aí eu fico com um questionamento, né, em relação, por exemplo, a gente tem alunos que nem todos os alunos têm, como é que se diz, capacidade cognitiva ou existe alguma dificuldade, seja essa dificuldade, por exemplo, de inclusão, né? Pensar no aluno que é autista, como a gente poderia utilizar esse trabalho para esse tipo de aluno? Quer que eu fale, Aires? Pode falar. Os nossos recursos de forma específica, Joel, ele não é totalmente inclusivo, porque a inclusão ela é muito complexa e ela requer muitas especificidades, né? Então, a gente não pode dizer que os recursos eles são inclusivos para todo tipo de público, tá? A gente já teve relatos naquele curso Aires, não sei se você lembra, que a gente fez de forma remota antes desse da escola, tá? De professoras que trabalhavam no AEE de escolas e que trabalharam o jogo com a criança, tá? Eu não lembro agora se foi o Ilha das Operações, mas alguns dos heads, tá certo? E que, de certo modo, o jogo ajudou a criança a entender. Percebo bem, a ideia do jogo é tentar tornar mais concreto aquilo que às vezes é abstrato, né? Por exemplo, a ideia de parte, a ideia de composição de quantidades, eu acho que é algo mais fácil, tá? Mas a ideia de transformação, que é algo mais que tem uma certa abstração, ela é mais complexa. E aí, assim, o que a gente tenta na interface, na medida do possível, né, é que, se eu não me engano, ele é lido pelo DOSVox, ou seja, os cegos eles conseguem, qualquer coisa o Ares me corrija se eu estiver equivocada. Ele pode ser lido, né? As imagens elas podem ser lidas, pelo que eu entendi, tá? Alguns eles são multiplataformas. No caso do Ilha das Operações, eles funcionam no celular. Só os recursos que têm a função, eles não funcionam no celular. E vai depender muito, Joel, da mediação do professor. Porque, veja, o aluno autista, eu já tive um aluno autista que não se comunicava comigo em hipótese alguma. Então, tanto fazia ser um jogo, como ser um pincel, como ser uma folha de papel, não fazia diferença. Eu não consegui me comunicar com ele. Foi uma falha minha, enquanto professora, né? Uma limitação, tá? A depender
do tipo de autismo, né, é possível que o aluno consiga, talvez, até interagir melhor com a máquina do que com a pessoa, né? Porque é isso que eu tenho percebido. Hoje eu sou professora da universidade, mas eu fui muitos anos professora da educação básica, tá? Então, eu já trabalhei com alunos com diferentes dificuldades, deficiências, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa fazer, e a gente tem feito, tá? São alguns testes, tá? Mais específicos, até para a gente fazer um mapeamento, assim, ó, esse RED consegue ir até aqui. Para ir até acolá, a gente precisa fazer isso mais. A gente já começou, mas como a gente falou, a gente está em pandemia, e aí a gente não tem como te garantir, por exemplo, o autismo é algo muito complexo, porque é um espectro, né? Então, dependendo do nível de autismo, pode ser que ele atenda e pode ser que ele não atenda. Não sei se Raíssa e Aires querem acrescentar, mas estou vendo que Bruno também quer fazer uma pergunta. Não, eu espero vocês, com certeza. Estou vendo que Nássara está fazendo um comentário, acho que em cima, parecido com o que eu fiz, né? Se o professor conseguir se apropriar do recurso, pode-se pensar numa possibilidade de uso conforme a demanda da criança. Isso. A gente fala muito na questão, né, de assim, o recurso ele não é só para, entregou o recurso e é para ser usado pelo aluno, não. A gente, enquanto professor, a gente precisa buscar, dizer assim, como é que eu vou usar esse recurso? Antes eu vou fazer o quê? Durante eu vou fazer o quê? Eu acho que a gente precisa, enquanto professor, que é isso que a gente vai fazer hoje aqui também, é planejar. A minha aula vai ser planejada para quê? Qual é a minha intencionalidade pedagógica? Vai precisar de alguma adaptação? Acho que a Celiane está aqui, ela participou de uma formação que a gente fez na escola, né? E o grupo dela fez uma adaptação, porque a escola, no momento, eles não estavam tendo aula de forma síncrona, e eles fizeram uma adaptação do joguinho para trabalhar com as crianças que só tinham acesso ao celular, né? Então, eu acho que isso cabe muito, sabe, o Joel, de nós, professores, fazermos essa adaptação, entender as necessidades específicas das crianças, que é isso que acontece, principalmente no autismo, que é um espectro, é bem complicado com alguns tipos de crianças autistas. Não sei se Aires e Raíssa querem complementar, ou se a gente abre para o Bruno perguntar. Pode abrir para o Bruno, Jússi. Professora, pelo que a senhora apresentou, né, muitas vezes quando a gente fala de inclusão, né, até as limitações motoras, o jogo às vezes facilita, né, essa relação de engajamento e até realmente a execução dos procedimentos necessários, né? Porque muitas vezes você vê que a pessoa, o indivíduo, ele tem uma dificuldade motora que impede ele usar os artefatos, o papel, a caneta, mas o jogo muitas vezes facilita esse contexto. Eu acho que um grande problemática que às vezes dificulta, independente do grau de necessidade especial, é que muitas vezes a gente monta um problema para um aluno perfeito, né, com a expectativa que ele domina os procedimentos necessários para atingir o resultado. E se perde muito desse feedback. O papel, ele tem uma vantagem, que é a vantagem de você observar os erros cometidos pelo aluno. Não, ele riscou aqui, não, ele está fazendo 2. Então, existe uma troca de aprendizado. Tanto o aluno aprende, quanto o professor aprende que o aluno não está aprendendo, ou as dificuldades que ele passa no caminho. E, às vezes, o jogo, ele se torna mais difícil de transpor essa barreira e você conseguir mapear, né, quais foram os erros cometidos ao longo da execução daquele procedimento, né? A gente tem uma dificuldade, né, quando a gente elabora esse tipo de dispositivos, interfaces, de construir, né, mecanismos de feedback mínimo a cada procedimento, feedbacks específicos, né, dicas de realização do próximo passo, né, e uma avaliação continuada na execução. Então, a gente pensa, vamos fazer só a transposição das invariantes, das representações, mas quando a gente pensa no aluno,
executando aquele jogo, ou aquela interface, né, tendo a relação com ela, é muito complexa essa discussão, né? Ela não é tão simples. Então, para mim, na verdade, surge um monte de perguntas, né, quando a gente vai modelar esse tipo de dispositivo, de interação com o aluno, né? Faz muito sentido, Bruno, o que você falou, e eu não discordo completamente, tá certo? Agora, veja, esse recurso ele foi feito pensado para ser mediado pelo professor. Ele não foi pensado, né, para se trabalhar sozinho com a criança, tá? Então, a mediação do professor ela é super importante dentro desse processo. Outra, a gente não precisa usar o recurso por si só. Acho que foi na sala da Raíssa que a gente sugeriu, ou foi algum momento que eu sugeri, ou foi numa apresentação, numa live que eu fiz, que eu disse, olha, eu posso usar lápis e papel e o jogo, eu posso pedir para a criança registrar, né? Eu quero que você registre, até porque como o jogo é randômico, as questões elas não são iguais para todas as crianças, tá? Ela varia de criança para criança, tá certo? Talvez, Bruno, assim, com certeza, a gente nunca vai ter um jogo perfeito para todo o público. Acho que a gente tem que ter muita consciência em relação a isso, tá? Daí a importância do professor. Em nenhum momento aqui a gente quer desvalorizar e retirar, né, o papel do professor dentro desse processo, que é o processo esse papel do professor ele é extremamente necessário para garantir a fluidez e o trabalho que vai ser feito com as crianças. Pode falar, Bruno. Eu achei muito legal o que a senhora trouxe, me abriu a mente assim, para muitas outras possibilidades. Né? A gente pensa muitas vezes de forma isolada, né, os recursos. E aí a senhora já trouxe, na verdade, não, a gente perde quando faz isso. Né? A gente, na verdade, pode criar integrações, né, que vão permitir realmente enriquecer o aprendizado, né? Eu acho que realmente isso foi muito legal que a senhora trouxe, e eu acho que fica mais uma lição aprendida aqui desse curso. Nássara? Vou dar um exemplo, eu tive 2 alunos surdos, e assim, todo o material que eu utilizava, né, lá em Maranguape tem o pioneirismo de ter intérprete de Libras na sala, né, dependendo da demanda, se na turma tiver um aluno surdo, eles vão atrás do intérprete para auxiliar esse aluno. E aí, eu utilizava todo tipo de material concreto. Infelizmente, na escola não tinha acesso a recurso tecnológico, então eu trabalhava com o que eu tinha. E a intérprete, ela fazia essa interlocução com o aluno. Então, eu acredito, gente, que enquanto professor, a gente precisa, sim, tá se apropriando, né, dos recursos que estão disponíveis para a gente. Claro que a gente tem que pensar em melhorias, o recurso foi feito, foi trabalhado por muitos e muitos, muitos anos, só que, é óbvio, vão ter coisas que vão ficar faltando avaliar novamente, né, e aí vocês, claro, depois que avaliarem o recurso, vocês podem dar também opiniões, né, darem dicas do que pode ser melhorado na visão de vocês enquanto professores. Mas, realmente, essa interlocução do professor com o professor do AEE, com o psicopedagogo, né, que vai estar ali mediando a aprendizagem daquela criança também, porque, infelizmente, a gente, enquanto pedagogo, a gente não tem essa formação completa para atender a criança com necessidades especiais. Isso é uma falha muito grande, né, no percurso que a gente tem enquanto professor. Mas eu acredito que se a gente se apropriar, a gente consegue, sim, mediar da melhor maneira possível e alcançar aquela criança utilizando o recurso educacional digital. E esse o Ilha das Operações, ele traz, ele tem muitas qualidades, né, tanto na interface, como nas situações, problemas elaboradas, para que esse aluno consiga, de uma certa maneira, aprender. Era isso. Excelente, Nássara. Acho que esses exemplos práticos de sala de aula, eles são muito bacanas, né, para ilustrar o contexto. Acho que na prática, eu tinha um aluno que era excepcional, nunca esqueci dele, inteligentíssimo, mas ele não conseguia escrever nada porque tinha deficiência motora, né? Então, talvez um jogo como esse pudesse ajudá-lo. Aires, aí, a gente faz agora? Eu queria sugerir que a gente desse um intervalo,
né? Assim, para a gente poder esticar as pernas, tomar uma água, né? E a gente pode voltar daqui a 10 minutos. Pode ser, acham? gente. Mas volta todo mundo, viu? Porque a gente agora a gente vai botar a mão na massa. A gente vai falar de elementos de gamificação e depois vamos botar a mão na massa. Vou botar uma musiquinha aqui para a gente ficar escutando aí enquanto você, né? Ai, mas eu vou me levantar porque eu tenho que dar um remédio pro meu cachorrinho. Então, a gente só de fechar a câmera, né? Daqui a 10 minutos a gente volta, né? Tá ótimo. Então, ó, são 16h06, então às 16h16 a gente volta. Ah, ok. Até já, gente.